Hoje, a gente vai fundo em uma das figuras mais enigmáticas e, vamos dizer, incompreendidas da espiritualidade brasileira. Vamos juntos desvendar uma história que desafia quase tudo o que se pensa saber sobre Exu Tranca-Ruas. Essa é uma pergunta que já evoca imagens muito fortes e quase sempre contraditórias, né? Um misto de medo e respeito, de luz e de sombra. E é exatamente nessa complexidade que a gente vai mergulhar agora. Pois é, para muita gente, a primeira imagem que vem à cabeça é essa: uma entidade ligada a algo escuro, perigoso. É uma reputação que foi sendo construída com o tempo. Mas será que essa é a história completa? A nossa fonte para essa análise é um livro que busca algo diferente. Ele quer humanizar. A própria dedicatória do livro já dá a dica. Estamos prestes a conhecer um lado da história que revela a humanidade por trás do mito. E aqui a gente já tem o primeiro grande choque. Longe de ser uma força do mal e distante, ele é definido como o espírito mais próximo dos humanos. Alguém que, como diz o texto, pensa e age como nós. Isso, olha, já muda completamente o jogo, né? Então, vamos lá, vamos para o começo de tudo. Nossa jornada começa não aqui na Terra, mas num plano celestial, com um drama envolvendo ordem, dever e uma escolha que mudaria o destino de todo mundo para sempre. Antes da gente conhecer o nosso protagonista, precisamos entender o cargo dele. Merri não é um nome, sabe? É uma função. Pensa num guardião de mistérios, uma posição de uma responsabilidade gigantesca na hierarquia divina. E esse é ele, Selmilares, um ser de altíssima patente, treinado desde sempre para ser um guardião impecável, um executor da ordem do cosmos. E aqui está o conflito central da nossa história. De um lado, a lei divina, rígida, que proibia a mistura entre povos diferentes. Do outro, o coração dele, que se apaixonou à primeira vista por uma mestra de outro reino. A escolha era clara: a lei ou o amor. Ele escolheu o amor, e a consequência foi imediata e foi brutal. Por desafiar a ordem estabelecida, Selmilares perdeu tudo. Foi destituído de seu cargo e sentenciado ao isolamento completo. Essa decisão nos leva para o segundo ato da jornada dele. O exílio não foi só uma punição, foi na verdade um campo de provas que iria forjar esse ser de um jeito que ele nunca poderia ter imaginado. Despido de tudo, ele se viu num ambiente totalmente hostil. A única companhia era o mar violento e os ossos de outros que não tinham sobrevivido ali. A luta pela vida tinha começado de verdade. E a resiliência desse guardião foi colocada à prova. Mas em vez de se desesperar, ele se adaptou, observou, aprendeu e, pouco a pouco, transformou aquela ilha em seu lar. Cada passo foi uma lição de sobrevivência e de harmonia com a natureza. O isolamento de Selmy é quebrado com a chegada de uma jovem, que também foi exilada por quebrar as leis do seu povo. A chegada dela se torna o verdadeiro ponto de virada na história dele. O que começa como um ato de compaixão, de ajuda, acaba florescendo em algo muito maior. Selma ensina a ela como sobreviver e, mais tarde, ajuda no parto dos filhos gêmeos dela. E a partir desse sofrimento compartilhado, dessa dependência mútua, eles superam o passado e constroem uma nova vida juntos. Mas o exílio não era o fim. Era, na verdade, uma preparação. Toda a experiência que Selmy teve na matéria o qualificou para uma missão ainda maior, uma que exigia um tipo de força completamente diferente. Depois de toda essa jornada na matéria, o espírito dele foi convocado. Ele tinha aprendido sobre amor, sobre perda, sobre sobrevivência e sobre o que é ser humano. Agora era a hora de aplicar esse conhecimento numa escala cósmica. Para entender a nova missão dele, a gente precisa entender esse conceito. As dimensões cósmicas ou negativas, olha, não são o inferno. Pensa mais como o polo negativo de uma pilha. São pontos de energia essenciais da criação, densos, poderosos e difíceis de navegar, mas cruciais para o equilíbrio de tudo. A missão de Selmy era se tornar um mestre desses reinos. Guiado por seus mentores espirituais, ele aprendeu a navegar e a comandar essas forças poderosíssimas, se transformando de um exilado em um guardião dos domínios que todos os outros temiam. E foi exatamente por isso que ele foi o escolhido. Por ter amado, por ter sofrido, por ter sobrevivido, ele entendia a dor e a queda como ninguém. Ele não era mais só um executor da lei. Ele era um guardião que entendia a fragilidade de quem precisava de guia. E agora, a gente vai conectar todos os pontos. A história desse ser celestial, sua queda por amor
e sua ascensão através do sofrimento. Tudo isso nos leva à revelação final. Aquele Meri, que arriscou absolutamente todo por amor, desafiando uma lei divina que ele considerava injusta. Aquele homem que aprendeu a sobreviver do zero e construiu uma vida a partir da perda, encontrando sua humanidade no meio da provação. Sim, ele é o Senhor Exu, guardião tranca-ruas. A história de vida de Céu Milares é a história da origem desse guardião, um fiel executor da lei que atua nos caminhos da vida para ordenar o caos e proteger quem recorre a ele. No fim das contas, essa história mostra como uma figura tão temida pode ser, na verdade, a protagonista de um conto sobre amor e redenção. Isso faz a gente pensar, né? Quantos outros mitos que a gente conhece não são, na verdade, histórias só esperando para serem compreendidas por um novo ângulo?